Olá, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um Pequenos Goles de Água Viva. Na última semana nós não pudemos gravar aí, estava com saudade aí de compartilhar algo de Deus aí com vocês. E vamos lá, se é a sua primeira vez aqui, se inscreve lá no meu canal no YouTube, tô lá como Cleverton Lima Vieira, você vai me encontrar assim também no Facebook, no Instagram. Vão ter lá mais de 120 mensagens aí do Pequenos Goles que vão edificar sua vida. Eu costumo dizer que o Pequenos Goles consiste em trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano. Eu creio que a Bíblia tem a resposta para todas as coisas. Muitas vezes a gente procura respostas em terapias, em livros, em gurus da moda, nada contra nada disso. Mas a gente tem uma respostas acessíveis através da palavra de Deus. E algo até que a gente vai falar hoje sobre respostas hoje aqui. Que muitas vezes a gente vê as pessoas falando, mas onde está escrito isso? Onde eu respondo esta situação? Onde a Bíblia tem resposta para essa minha situação? É isso que nós vamos discutir e refletir aqui hoje, tá bom? Porque muitas vezes a gente quer a resposta pronta em algum lugar ali. E vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? E como a gente costuma fazer, a gente lê alguns trechos bíblicos. Hoje eu vou ler versículos aqui com vocês aqui, 3 versículos, na verdade 4 versículos aqui, mas aí vou dar a base do que fala ali naqueles versículos para vocês, até pra gente, porque eu não costumo fazer, né? Às vezes eu trago para vocês aqui um versículo, mas a gente explica o todo. Às vezes as pessoas usam também, isso é outra coisa, né? Usam um versículo só e às vezes sai do contexto ali do que está sendo dito ali quando você vai na Bíblia. E quando você vai ali no contexto é muitíssimo mais rico o que aquele versículo vai dizer para vocês. E a gente tem até alguns exemplos aqui hoje, tá bom? Mas vamos lá. O título aí desse vídeo é Resposta Pronta. Por quê? Muitas vezes nós esperamos uma resposta pronta nos lugares. A gente quer uma resposta pronta ali na Bíblia. Sei lá, uma determinada situação ali. Um assunto que é polêmico, por exemplo, e não é esse o tema aqui do vídeo, tá bom, gente? Aí a gente pode até discutir, porque isso é um assunto bem amplo para a gente discutir num vídeo. Mas aí se você quiser depois conversar, me chama aí, me manda uma mensagem, que vai ser um prazer aí conversar com você. Por exemplo, um assunto que é polêmico. Onde diz na Bíblia que não pode beber? Qual a posição? Vamos lá, vamos discutir isso aqui. Não vou falar sobre isso, tá bom? Vou falar sobre a riqueza da palavra de Deus e tudo que Deus nos dá para que a gente tenha entendimento das situações. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia, às vezes, respostas para algumas coisas. Por exemplo, essa questão que eu falei que é bem polêmica. Às vezes a gente começa a conversar e isso dá madrugada de conversa. Não vai estar em um lugar específico ali uma resposta prontinha pra gente. Mas vamos lá, vamos ler aqui os trechos bíblicos e depois a gente vai discutir um pouco sobre isso aí, sobre as respostas que a Bíblia tem para nós. O primeiro trecho bíblico que eu quero ler com você está em Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Um versículo antes, acho que no 1:26 ou no 1:25, ele diz ali que façamos o Deus ali falando com o Espírito Santo na criação do homem ali, ele fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Guarda isso aí. Segundo trecho bíblico que eu quero ler com vocês é 2 Coríntios 3:6, que nos diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Guarda aí também que esse versículo também dá bastante conversa às vezes nas rodas aí. João 14:25 e 26. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Era Jesus falando aqui. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Esses 3 versículos aí. No primeiro, como eu disse ali, Gênesis 1, o primeiro capítulo de toda a Bíblia,
Deus está criando todas as coisas. E aqui nesse trecho que nós lemos, ele está criando o homem ali, criando o gênero homem. E aí ele fala ali para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo ali, que estava com ele já lá no início. Isso é tema até para outro vídeo, que a gente pensa que Deus estava sozinho lá atrás. Não, o Espírito de Deus sempre esteve ali. E ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí fala aqui no versículo que nós lemos, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou o gênero homem ali. Então, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uau, olha só que fantástico isso. Às vezes a gente fica pensando, como será que é Deus, não é? Olha o que a palavra está falando. Outro tema que também dá outro vídeo, tá? A gente fala, a gente veio do macaco, viemos de não sei o que, da ameba. Olha aqui tá falando, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas isso é tema para outro vídeo, tá bom? Só quero te dizer que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Olha só, pensa nisso. Imagina, eu sei que a inteligência de Deus é insondável, mas o que eu estou querendo tirar aqui com você? Deus nos dotou de uma inteligência fantástica. A inteligência de Deus é insondável, a sabedoria dele é insondável, tá bom? Mas ele nos dotou de inteligência fantástica. O segundo trecho que nós lemos aqui, ele está falando ali que o Senhor nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse versículo é alvo de debate de muitas conversas aí, até teológicas aí, que fala aí sobre a letra. O que é a letra? A letra é a velha aliança, o Antigo Testamento. Desassocia então, é para a gente esquecer. Não é nada disso que está falando aqui, tá bom? Se você for ver todo o contexto ali dessa passagem, Paulo está falando ali para a igreja de Corinto, ali naquele momento, muitos homens ali queriam se infiltrar no ministério, e eles chegavam ali falando das coisas da lei ali, e começaram a se pedir cartas, né, dos homens ali, cartas de referência daqueles homens que estavam chegando ali. Os caras daquela época, eles já falsificavam cartas para poderem servir no ministério. E aí o que Paulo está falando ali? Que a vida dele, a vida ali dos que são de Jesus, eles que vivem através do Espírito Santo, eles não precisam ter carta, porque eles são a carta de referência face ao que estava sendo feito através da vida deles. E aí, fala-se aqui que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele está falando? Não é para desassociar a lei da graça, não tem nada disso da época da graça. O que ele está falando é que só a lei, né, também não é para falar que não serve, não é isso. Que precisa ser os dois, a lei e o Espírito. Porque o Espírito o que faz? Vai gravar o que estava escrito na lei no nosso coração. Só a lei vai só acusar o homem, entendeu? Então necessitamos do Espírito para quê? Para discernir, para mostrar o que a palavra nos diz, tá bom? E no último no último versículo que nós lemos, é Jesus que estava falando ali, que ele fala que enviaria o Conselheiro, o Espírito Santo, que ensinaria a nós e lembraria-nos de tudo o que ele tinha dito. Vamos lá. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês hoje? A associação do Espírito Santo com a palavra de Deus. A inteligência que Deus nos deu, com o discernimento ali da palavra de Deus também. Por quê? Vamos voltar ali à temática que eu coloquei no começo. Às vezes a gente entra em debates com muitas pessoas, onde as pessoas questionam, onde está escrito isto na Bíblia? Como que você fala isso? Eu dei o exemplo aí da bebida porque é algo clássico, tá? Que as pessoas falam, pode, não pode. Não posso isso, mas posso aquilo. Vamos lá, o tema aqui hoje. O que nós temos que entender aqui hoje? Deus nos dotou de inteligência, certo ou não? Justamente para a gente não ficar ali calcado numa coisa. Outra coisa preciosa que Deus nos deu, o Espírito Santo. Sabe uma oração que eu sempre, desde que eu aprendi ali o que era a Bíblia, o que eu aprendi o que é viver com Jesus, aprendi quem era o Espírito Santo.
uma coisa, quando eu vou pegar a Bíblia para ler, eu oro. Espírito Santo de Deus, me dá direção aqui, me dá entendimento nisso. Porque se o Espírito Santo de Deus, muitas vezes o que nós vamos estar lendo, a gente vai ler como se fosse um livro de histórias. Não vou tirar, a Bíblia é um livro magnífico. Quem já teve aula comigo sabe o quanto eu amo ler a Bíblia ali. Eu até solto uns uau ali quando eu tô lendo, porque é algo que realmente enche o nosso coração. Mas o que faz aquilo se tornar vivo? O Espírito Santo. O que eu tô querendo dizer, querido? Muitas vezes, se a gente for só ali no que está escrito, sem ter o discernimento do Espírito Santo, sem ter o todo da Bíblia, a gente querendo um versículo somente para justificar às vezes uma coisa na nossa vida, para ter uma resposta na nossa vida, a gente pode cair em erro. Muitas das vezes até doutrinas são criadas baseado em algumas coisas, e doutrinas às vezes são criadas, e o homem, por não querer buscar a Bíblia como um todo, por não querer, talvez, sei lá, pela falta de tempo, não querer ter uma vida com o Espírito Santo, ele acaba indo numa doutrina que é apresentada para ele, entendeu? Não estou falando contra doutrinas, tem doutrinas e doutrinas. O que é a resposta? O que é a moral da história? O que é a conclusão desse vídeo aqui de hoje, dessa mensagem de hoje? A Bíblia tem respostas para todas as coisas, como eu digo sim, que o Pequenos Goles de Água Viva procura trazer para nós. Respostas bíblicas para as nossas situações. Só que Deus nos dotou de duas coisas fantásticas, que é inteligência e outra muito mais fantástica. Eu até me empolgo, bati o braço aqui. Que é o Espírito Santo que ele nos deu. Que Jesus aqui, até em João 14, se você for um pouco antes desse último trecho que nós lemos aqui, Jesus fala: aqueles que me amam e me obedecem, eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Quem que é esse? O Espírito Santo de Deus que vem fazer morada em nós. Então ele vai nos dar discernimento da palavra. Ele vai vir nos lembrar tudo o que Jesus disse. Vai vir nos lembrar o que a palavra nos diz. Então, querido, para a gente às vezes ter um entendimento correto do que a Bíblia nos diz, temos ali que buscar discernimento. Temos que usar a inteligência, que às vezes a gente é preguiçoso, que a resposta ali é na mão. Não, a Bíblia não é assim. Use a inteligência que Deus deu e muito mais. Se permita que o Espírito Santo de Deus, que ele nos deixou, te dê a direção ali. É isso que vai trazer a resposta para as nossas situações. Porque senão muitas vezes a gente pode incorrer em erros. A gente pode pegar um versículo para justificar algo na nossa vida, ter uma base de alguma coisa para a nossa vida, mas a Bíblia tem muito mais que isso. Eu não sei se fui claro, espero que essa palavra tenha edificado você. Se ficou qualquer dúvida, se você quiser se aprofundar nessa conversa, vai ser um prazer conversar com você. Se você me procurar aí no Facebook, no Instagram, se você mandar uma mensagem pelo vídeo aí, querendo conversar pelo vídeo aí no YouTube, vai ser um prazer conversar e se aprofundar mais nisso com você, tá bom? Aquele abraço, aquele beijo. Até a próxima, fica com Deus. Estamos de volta aí agora, semanalmente de novo, com Pequenos Goles de Água Viva. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus.